Boa noite, amigos. É um prazer tê-los novamente no Fronteiras de Investimento. Hoje, com Roberto Esteves, o nosso amigo de muitos encontros, né, e muitas discussões sobre renda variável. O Roberto é o RI da Guepardo Investimentos, que é uma casa que nós gostamos muito, que a gente respeita muito o trabalho deles, com larga experiência na área de renda variável. O Roberto vai se apresentar um pouquinho melhor. Eu vou passar a palavra agora para Lucas fazer a abertura, falar da RGC um pouquinho, e já vou deixar no ar a primeira pergunta para o Roberto, que é a pergunta tema aí do nosso encontro, que é: Roberto, para onde vai a Bolsa Brasileira? Mas não responde agora não, porque o Lucas vai apresentar a RGC, vai abrir para você se apresentar e depois já fica aí a primeira pergunta no ar. Gostaria de pedir a todos que tenham perguntas para serem encaminhadas ao palestrante que coloquem as perguntas no bate-papo, porque assim ele tem a oportunidade de já enxergar as perguntas e, de repente, já encaixar as respostas dentro do próprio discurso. Roberto, eu vou compartilhar, vou passar para você, vou deixar você como co-host, mas, eventualmente, se aparecer aí na tua tela alguém para entrar, pode deixar que eu libero daqui, não se preocupe, não. Lucas, com você. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Roberto, também. Sua presença, sua disponibilidade aqui conosco, tratando aí de um tema que sempre está em evidência, que as pessoas costumam dizer a Bolsa está nervosa. A Bolsa, eu acho que é eternamente nervosa, mas é um elemento assim, essencial aí para o nosso dia a dia, para quem pensa em construir patrimônio, para quem pensa em investimento de longo prazo. Faz todo sentido entender um pouco mais, e a nossa ideia aqui é essa. A RGC já está fazendo esse projeto, que é o Fronteira de Investimentos. Já estamos aqui há mais de 15 anos trabalhando com atendimento às pessoas, ajudando as pessoas a investir melhor. E todo esse projeto aqui do Fronteiras é proporcionar, como o Ricardo falou, esse conhecimento para que a gente possa crescer, agregar e seguir em frente. Seja bem-vindo, Roberto. A palavra está contigo aí para responder a primeira pergunta que o Ricardo já trouxe. Então, obrigado, Lucas. Ricardo, obrigado pelo convite, né? Que você comentou, a gente já acabou ficando amigo ao longo de todos esses mais de 2 anos, né? Que a gente conversa quando a gente reabriu o fundo na XP. Obrigado, pessoal, por participar aí do evento, né? E, de novo, o que tiver de dúvida, qualquer coisa, pode mandar no chat, a gente vai tentando responder aí conforme a gente vai fazendo esse bate-papo. Eu, que nem o Ricardo comentou, eu sou a pessoa responsável pela relação com investidores da gestora, da Guepardo, mas já passei por todas as áreas, já fui diretor de análise, já fui diretor de operações, já fui gestor lá atrás, antes de entrar na Guepardo, em 2009, então eu tenho um conhecimento amplo do mercado, né? Então acho que fica legal, porque esse bate-papo dá para a gente fazer um negócio bem completo. Explicando, então agora já respondendo, né, já sendo colocado na fogueira, na primeira pergunta, e acho que é a pergunta de $1 milhão, para onde eu acho que vai a Bolsa em 2022? Vai ser muito difícil eu prever para onde vai a Bolsa, e eu brinco, né? Você pergunta para as casas de análise, eles falam que a Bolsa vai entre 90 mil e 140 mil pontos, né? Então deixa aquele espaço tranquilo para qualquer número, o cara fala que acertou, porque está entre 90 mil e 140 mil pontos. O que eu vejo da Bolsa de hoje para o final do ano? Primeiro, o grande retorno que a Bolsa teve nesse começo do ano, e eu acho interessante essa provocação, porque para todo mundo que você perguntava na virada do ano, todo mundo fala, pô, eu não vou investir em Bolsa, porque Bolsa vai cair, porque você tem eleição, porque tem juros americanos, porque tem guerra na Ucrânia, sempre vai ter notícias ruins acontecendo. E o grande desafio, que nem o Lucas comentou, é se aproveitar dessa volatilidade. Nesses momentos que tudo parece dar errado, são as melhores horas para investir. Vocês nunca vão encontrar a máxima, que é o sonho de consumo de todo investidor, que é encontrar bolsa barata e notícia boa. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer, porque se a bolsa está barata, é que tem notícia ruim, é porque está saindo dinheiro. Principalmente a gente vê, e aí um pouco do que a gente está olhando na bolsa, tem muito fluxo de gringo para commodity, para, vamos dizer, os large caps, que são relacionados com commodities globais, só que o resto da bolsa, e que é um pedaço importante da bolsa, e a gente, né, a gestora Guepardo, a gente faz stock picking, né? O que seria stock picking? A gente não compra o IBOV,
A gente procura empresas dentro do mercado de capitais de bolsa, né, que você tem 520 empresas na bolsa, só 60 e poucas empresas estão no Ibovespa. Outras 460 bolsas não estão no Ibovespa. Então, o trabalho nosso e que faz, e ao longo do tempo fez essa geração de alfa, que eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês, ela foi feita através desse stock picking. A gente deu mais do que o dobro da bolsa ao longo dos 21 anos de existência, todo ano, e isso, né, ao longo de 21 anos, deu mais de 9 vezes o que deu a bolsa ao longo desse período, porque a gente identifica assim, por exemplo, uma empresa de commodity que vai chegando no valor justo, a gente vende, compra outras empresas que estão muito descontadas, e o que a gente vê na bolsa hoje é uma dicotomia. Você tem empresas que já estão muito bem precificadas, empresas que estão próximo do valor justo, considerando um preço de commodity normal, né, de longo prazo, não o que está hoje em dia, vamos dizer, o preço do minério de hoje, o preço de petróleo de hoje, mas você vê que elas já estão mais bem precificadas, e você tem muita empresa que está muito descontada, que ou está dentro do Ibovespa, né, do índice, ou até está fora do Ibovespa, do índice, porque está tendo muito resgate de pessoa física dentro da Bolsa, né? Então, você pega o mês de março, pô, continua sendo o mês recorde de resgate. Agora, em abril, se você pega os primeiros 10 dias úteis de abril e extrapola até o final do mês de abril, continua batendo o recorde de resgate. Então, isso, o que ele ocasiona? Automaticamente as empresas ficam baratas, porque se eu tenho dinheiro saindo, as pessoas têm que vender. E se não tem novo comprador, a ação cai. Não tem muito o que fazer. A ação, no curto prazo, ela é simplesmente uma função entre oferta e demanda. Se tem muita oferta de venda e não tem demanda, o negócio cai. Que nem o preço de qualquer ativo, né? Que nem o preço de apartamento, que nem o preço de tomate, de qualquer coisa que vocês quiserem. Se tem muita gente procurando e pouca gente querendo vender, resumo, pouca gente tem no resgate, a bolsa, como um todo, normalmente sobe. E o que a gente vê é exatamente isso. Você tem muita empresa descontada. Para a gente, né, no nosso modelo, a gente está com o caixa praticamente zerado, então a gente tem menos de 1% de caixa no fundo. O nosso histórico é perto de 3,5%, 4% de caixa, se eu pegar os 21 anos, só que a gente tem período que a gente fica com caixa muito grande. Então, você pega um dia antes da pandemia, a gente estava com 22 de caixa. O momento de maior euforia que as pessoas físicas estavam querendo ir para a Bolsa é a hora que nós, gestor, né, principalmente o gestor profissional e o gestor que tem uma visão de longo prazo igual a gente, é a hora que a gente fica mais desesperado. Exatamente o oposto que a pessoa física acha. A gente fica desesperado quando a bolsa sobe, porque as coisas vão chegando no valor justo e aí começa a ser muita especulação. Pode subir, pode cair, vira muito mais aleatório. E a hora de desespero da pessoa física é a hora que a gente está mais animado, porque a gente quer comprar coisa barata. A gente, no final, a gente é comerciante. Se eu tenho um apartamento que eu posso pagar 1 milhão nele, eu posso pagar 500 mil, eu quero pagar 500 mil. E quando que eu vou pagar 500 mil? Quando ninguém quiser comprar o apartamento. Então, essa é a hora que a gente investe. E isso é o que está acontecendo nesse momento. O potencial de valorização que a gente chama, né, que é quanto eu estou pagando versus o quanto eu acho que vale o meu fundo, pelo preço justo das empresas. E o que seria o preço justo? É eu pegar todo o fluxo de dividendo, todo o fluxo de caixa, tudo que a empresa vai me gerar de caixa e colocar para hoje. Isso é o que é o valor justo de uma empresa. E a gente hoje, eu tenho o maior desconto desde a época da pandemia. A pandemia, o nosso desconto a gente chegou com um potencial de valorização de quase 140%, no pior momento da pandemia. Então, para a gente era assim, era vender apartamento, família, filho, carro, o que tivesse para botar na bolsa, porque era oportunidade na vida, e são raras essas oportunidades, e é a hora de realmente enterrar o chifre, que a gente fala. Ao longo do tempo, a gente foi diminuindo esse potencial de valorização, então a gente foi fazendo mais caixa. No final do primeiro semestre do ano passado, a gente estava com mais caixa, a gente estava quase com 10% de caixa, e hoje a gente está com caixa zerado, porque está tendo muita oportunidade, porque muito fundo está tomando resgate, e isso dá muita oportunidade. Então, muitas vezes, a pessoa física, ela resgata do fundo, ela no final ela está vendendo as empresas barato, o que está por baixo, né? O que está por trás do fundo que ela está vendendo. Então, para a gente, é uma excelente oportunidade de investimento. Obviamente, depende muito de quem vai ser o presidente, né, até o final do ano, depende muito do que vai ser prometido pós a eleição, né, porque às vezes, antes da eleição o cara fala o A, chega depois da eleição o cara faz o B, que nem o Lula lá em 2002, quando fez a carta para o povo brasileiro. Então, não dá realmente para saber o quão descontada está. O que eu sei é que para o investidor que tem uma visão de longo prazo, olhando 3, 4, 5, 10 anos, a bolsa está muito descontada do valor justo. Por isso que a gente está praticamente 100% alocado.
Lucas, você vai ou posso perguntar? Tá. Você falou investidor com olho de 5, 10, 20 anos. A gente enxergou recentemente, principalmente a partir de 2019, um ingresso muito grande de pessoas físicas diretamente na Bolsa e um acesso muito grande também, quer dizer, um volume muito grande de novos entrantes que saíram dos investimentos tradicionais de banco e, através das plataformas, né, da Revolução XP, que veio de lá de trás, se aventuraram também um pouco mais em renda variável através de fundos. Tá? Sendo que grande parte desses investidores talvez não fossem efetivamente investidores de renda variável, né? Se interessaram pela possibilidade, pelo potencial de alta, mas talvez não agissem efetivamente como investidores de longo prazo. Tá? Isso é um grande desafio para o gestor, por um lado. Muitos perguntam por que um fundo tem que ter 30 dias, né, de prazo de resgate, outros têm 60 dias até de prazo de resgate. Né? Mas, por outro lado, você que está do lado do gestor, que conhece, está dentro de um fundo, né? Como é que você analisa essa questão do comportamento do investidor e, a partir do momento que o investidor está preocupado com resgate em 30 dias de um fundo de ações que deveria ser um fundo com viés de longo prazo, né? O que isso indica para você? Indica que, efetivamente, esse não seria um investidor de renda variável ou é um investidor que está interessado, mas precisaria ser educado para esse processo? O que o investidor ganha com essa visão aparentemente de curto prazo dentro de um negócio que não seria de curto prazo, ou o que perde? Uhum. Acho que é ótima essa pergunta, Ricardo. Por que um fundo é 30 dias? Ele é 30 dias, ou 60, ou 90, até mais, por dois motivos. Um é para exatamente tirar o cara que quer ser o curto prazista. Esse cara que tem essa visão de, eu acho que 30 dias é muito tempo para eu resgatar, o cara que quer fazer market time, então eu acho que a bolsa vai cair, eu quero vender, ou acho que a bolsa vai subir, então eu quero comprar, mas quero poder ficar com o dedo no gatilho. Ele não é um investidor que tem o perfil correto para investir, ainda mais no fundo valor que nem o nosso. Por que isso? Porque o nosso fundo, a gente não tem uma correlação com a bolsa. Você pega no passado, a bolsa caiu 10, a gente subiu 10. Não tem nada a ver. Eu dei 20% de alfa contra a bolsa. Você pega em 2020, a bolsa deu 2, a gente deu 15. Esse ano, a bolsa está dando, sei lá, perto de 12, 13, a gente está dando 6. Em nenhum momento esse ano a gente está preocupado que a gente está andando menos que a bolsa. Porque eu estou olhando 3, 5, 10 anos. As pessoas têm uma cabeça que tem que ser ágil, que tem que ser, e até, né, eu faço um parênteses, uma brincadeira, com o nome Guepardo, que as pessoas acabam achando que ter o nome Guepardo quer dizer que eu tenho que ter agilidade. Na verdade, eu tenho que estar pronto para, na hora que eu achar que chegou o valor justo, eu ir embora, ou se ficou barato, eu ser ágil para comprar. Mas a gente não fica movimentando o fundo no dia a dia. Esse negócio das pessoas acharem que se você não está fazendo nada, você não está ganhando dinheiro, isso é a maior falácia que existe. Tem uma expressão que a gente adora lá dentro, que é macaco que pula de galho em galho leva chumbo. Então, o cara que quer, agora eu vou para o CDI. Aí a bolsa sobe, o cara, agora está na hora de voltar para a bolsa. Aí ele perdeu a alta da bolsa, mas agora quer subir porque está vendo o retrovisor e vê a bolsa subir. Ou até fazendo um parênteses, e não tenho nada contra, eu acho muito bom fundo da própria IP, que todo mundo com o câmbio de 5,50 queria comprar IP para poder estar com exposição lá fora. Aí o câmbio cai para 4,70, a pessoa fica brava que perdeu lá e sai. Eu falo, agora é hora de comprar câmbio, quando está 4,70, não quando está 5,50. Então, as pessoas normalmente têm que fazer a ponta contrária do que estão fazendo. Então, essa visão de ter 30 dias, ele ajuda a gente a automaticamente filtrar de um jeito educado os investidores que têm uma visão de, eu quero fazer o market timing, eu quero comprar a bolsa, e na hora que eu achar que a bolsa vai subir, eu vou vender, e que, honestamente, se você pegar historicamente, principalmente a pessoa física, a chance de ganhar nisso é zero. Deve ser 3, 4, 5% das pessoas que ganham, e 95% das pessoas perdem. Por quê? Porque ele quer comprar a bolsa quando está tendo notícia boa. Quando está tendo notícia boa, a bolsa já andou. Aí ele quer sair quando está tendo notícia ruim. Quando está tendo notícia ruim, a bolsa já caiu. Então, ele é o cara que termina o movimento, que compra no high a bolsa e que vende no low a bolsa. Por quê? Quando a bolsa está no low, está no pior momento, é porque só tem notícia ruim, mas aí ela já está lá embaixo. Aí você vai vender o quê? Esperando que ela caia mais?
E se você tem uma visão de 5 anos, o que muda você demorar 30 dias para vender? Quando você comprou um apartamento para alugar, você não quer, pô, eu quero ter um apartamento para vender todo dia o apartamento. Você não fica todo dia pensando que você vai vender. E, eu vou vender para comprar daqui a 2 meses, 1 mês. Não é esse tipo de atitude que tem que ter no investimento de longo prazo. Isso daí, tudo bem, quer guardar 1%, 5% do patrimônio para brincar na bolsa, aí são outros 500, porque a pessoa física normalmente não sabe o preço justo das coisas, né? Então, obviamente, eu tenho muito amigo que quer operar na bolsa, aí ele compra uma ação e fala, eu vou vender quando bater 19. Eu falo, mas por que 19, não 13, 9, 4, ou 27 ou 35? Da onde você tirou o 19? Porque já bateu no passado. Desculpa. É aquela máxima interessante do investidor que diz o seguinte: eu quero fazer um trade curto. Eu comprei a 15, eu vendo a 19, mas se ele for para 2, eu continuo segurando, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei o que é aquilo ali. Exato. Quando eu comprei, eu acreditava que era uma coisa, agora eu estou acreditando que é outra. Mas eu não estou acreditando porque eu estudei, eu estou acreditando porque o preço mudou. Exato. Ele tem o preço que define minha decisão, não o inverso. Ele tem o stop gain curto e o stop loss gigantesco. Gigantesco. E o preço é que define toda a percepção dele da realidade. Não é o que realmente está acontecendo. E posso falar, Lucas, o que a gente que está, né, e o nosso trabalho do dia a dia não é ficar olhando a bolsa ou ficar vendo o touro de ouro, se tem notícia boa, notícia ruim naquele dia, ou se o dado do varejo subiu 0,2 ou subiu. Isso muda zero numa empresa ao longo de 10 anos. Zero. O que muda? É o operacional, se a fábrica está funcionando. Então, é muito louco, porque a gente vê a ação caindo 3, 4 no dia, aí você vai lá na fábrica, está funcionando normal. Nada mudou dentro da fábrica. O cara está produzindo, está tirando pedido, está emitindo nota fiscal. Aí o máximo, né? Às vezes o cliente pergunta, por que a ação caiu tal, a ação tal caiu hoje? Eu falo, cara, porque teve mais vendedor que comprador. É só por isso, não tem nada a ver com a empresa. Não tem nada a ver com a empresa. 98% das vezes que tem volatilidade no preço-ação não tem absolutamente nada a ver com o preço justo da empresa. Fala aí, Ricardo. Eu tenho um cliente que, inclusive, está presente aqui no nosso bate-papo, que numa revisão de carteira que eu fiz com ele, ele disse, cara, eu assisti uma apresentação de um especialista em comportamento do investidor, tá? E eu fiquei de cara, não vou querer mais fazer mudança na carteira toda hora, me incomodar a não ser que tenha efetivamente um fundamento na história, porque a gente nota muito que muitos clientes têm essa visão, né? Querem que todos os fundos estejam andando no verdinho, né? Como se uma carteira só pudesse ter esse movimento, né? E é claro que quando a gente trata de renda variável, essa não pode ser a lógica, efetivamente, por isso que você falou. Mas eu me lembro que você mostrou para mim um estudo, eu não sei se está aí à mão, há um tempo atrás, que era um estudo do potencial, da probabilidade de ganho de um investidor em renda variável em função do tempo, né? Depois, se você achar, você poderia mostrar isso para a gente, porque isso tem um link exatamente com a nossa preocupação. A gente recebe muito questionamento, né? Como é que vai ser o mercado? Exatamente o objetivo do bate-papo, e o tema seria esse, e é esse, né? Como vai estar o mercado até o final do ano e tal? Eu acho que muito mais para a gente se posicionar sobre se está na hora de comprar, se não está na hora de comprar, mas não exatamente para essa lógica de movimentação, porque não é uma coisa que a gente defenda, assim, não é um objetivo nosso quando a gente desenha as carteiras. Mas, enfim, eu acho que é muito mais nessa lógica. E eu queria que você mostrasse isso e depois contasse. Você já falou, de certa forma, que acha que o momento é um bom momento de compra porque as ações estão descontadas, né? Mas, assim, considerando a Selic no ponto que está, né? Eu sei que essas contas que você... A curva de juros que voltou a subir novamente estava caindo, está todo mundo feliz, né? Poxa, vamos melhorar aí a precificação das ações e tal. Qual é a tua visão com relação a esse período de 2022? É claro que market time a gente não está pensando em fazer, mas qual é a sua lógica? Nós continuaremos com viés descontado? O aumento de juros nos Estados Unidos pode melhorar essa possibilidade de compra ao longo desse ano, né? As ações podem ficar mais baratas.
porque há um descolamento maior entre preço e valor, ou haverá? Na sua visão, é possível que isso aconteça? Conta aí para a gente. Claro. Deixa eu descer, depois eu volto aqui e mostro rapidinho, mas vamos naquele slide que você falou, Ricardo. Espera aí, caçar aqui. Tem uma frase, né, uma brincadeira, que na verdade é uma frase do Warren Buffett, o papa, né, desse nosso setor, que ele fala que o mercado de ações é um mecanismo de transferência de renda, né, de dinheiro dos impacientes para o paciente. O que ele quer dizer com isso? O cara que fica tentando comprar, vender, girar, aí é o impaciente. E o paciente é o cara que utiliza o tempo a seu favor. As pessoas têm um incômodo de esperar, só que o compounding, os juros compostos, é o que faz a riqueza. Não é o ganho de curto prazo, não é aquele cara do Instagram que promete, eu juro por Deus, arrasta para cima, você vai ganhar 100% rápido. A primeira pergunta que todo mundo tem que se fazer quando vê um negócio desse, essa propaganda, e vocês, investidores, obviamente, devem ser muito acessados por esse tipo de cara que quer vender esse ganho de curto prazo. A primeira pergunta que você tem que fazer, se é tão fácil ganhar, por que ele está gastando tempo me convencendo? Por que ele não vai ele mesmo, pega dinheiro no Itaú, enterra nisso, já que ele vai ganhar tanto dinheiro? O cara que realmente ganha dinheiro grosso, o cara não gasta tempo ensinando os outros a ganhar, ele vai ganhar para ele mesmo. Então, se ele está te ensinando isso, é porque ele está vendendo curso. Onde ele ganha dinheiro é no curso, não é no day trade dele. Aqui, esse estudo que a gente fez, a gente pegou, né, o fundo tem mais de 20 anos de história, a gente vai fazer 21 anos agora, dia 18 de maio, praticamente daqui a um mês. E aí, o estudo que a gente fez foi o seguinte, eu peguei e falei, tudo bem, né, eu tenho mais de 5.000 cotas, 5.200 cotas auditadas do fundo, peguei e falei, como é que o investidor que só investiu por um dia com a gente, qual é a probabilidade de ganho? Resumo, quanto dessas 5.200 dias de retorno que eu tive, quantos dias foram positivos, quantos dias foram negativos? E o impressionante é que só 54% dos dias a gente ganha dinheiro. 46% dos dias a gente perde dinheiro. E, de novo, eu vou só voltar para o começo para mostrar um negócio importante. O fundo deu 22% ao ano. Ao longo de 21 anos, a gente multiplicou o capital por 70 vezes. Só que esse exponencial de ganhar 70 vezes ao longo de 21 anos... Só fazer uma observação do gráfico. Quando você está falando no fundo, é essa parte azul escura que está atrás. Exato, aqui. Isso. É essa parte azul que está em log. Tá, a gente põe log, porque senão a vareta vai para o céu. Então, a gente põe log para impressionar menos. A escala é logarítmica para ficar mais fácil de fazer a leitura. Exato, para ficar comparar bananas com bananas ao longo de todo o tempo. Mas então você vê, pensa assim, o CDI deu 100%, vamos dizer que 100% dos dias o CDI deu positivo. O CDI multiplicou por 10. A gente deu só 54% dos dias positivos e demos quase 7 vezes o que deu o CDI ao longo desses 21 anos. Deixa eu voltar lá para aquele slide. Para naquele slide ali, que ali tem uma questão muito importante também para os investidores, que é a questão do tempo e da importância desse tempo na gestão de longo prazo. Se a gente observar, mesmo o Gepardo, que deu 68%, 68 vezes de rentabilidade de 2001 a 2021, se a gente observar sua rentabilidade lá de maio de 2012 até, por exemplo, maio de 17, maio de 18, essa rentabilidade foi muito fraca. Nesse período, eu tenho convicção que boa parte dos investidores já não estavam mais aguentando suportar essas cotas que não cresciam. Exatamente. E aí ele falou, na hora que zerou, eu vou embora. E na hora que vai embora, perde o quê? Perdeu, para você ter uma ideia, em 2019 a gente deu 99%. Você pode ficar durante alguns anos dando muito pouco ou dando alguma rentabilidade negativa, mas a rentabilidade boa vem em um ano, vem em dois, vem em um período curto. Exato. Que vai multiplicar o capital se você estiver dentro. Se você estiver fora ou querer ficar acertando a hora de entrar e sair do Gepardo ou de qualquer papel, a sua chance de erro não vai ser melhor do que aquele 54% que vocês fazem. Exato. E o interessante é que você olha uma outra provocação, olha o Ibovespa contra o CDI. Olha o nojo que é o Ibovespa. E o que acontece? O Ibovespa ele só funciona direito se você for um trader, que normalmente a pessoa física vai fazer o contrário. A pessoa física foi quem comprou aqui, que era no boom de commodity de 2008, saiu aqui, que era a hora de comprar. Ao longo de todo o período Dilma, olha como descolou do CDI, era a hora de comprar, o cara não comprou.
Aí aqui, pré-pandemia, a hora que o cara estava mais animado, olha como estava chegando perto do CDI. Aí depois derreteu. As pessoas físicas só não saíram da Bolsa na pandemia porque o CDI estava 2%. O CDI a 2% salvou as pessoas físicas de não terem saído aqui. Aí depois voltou, chegou perto de novo do CDI e agora andou para baixo e está com esse desconto, vamos chamar assim, versus o CDI. Agora, você olha aquela mesma provocação lá dos 54% que o fundo rendeu no dia, né? Se eu olhar a cota dia a dia, o cara que ficou 1 ano com a gente, médias móveis de 252 dias, 75% dessas médias de 252 dias foram positivas. E só 25% foram negativas. Resumo, em vez de ser 50-50, o cara que ficou 1 ano com a gente já aumentou de 3-1 a chance do cara ganhar. O cara que ficou 5 anos já aumentou para 9-1 a chance do cara ganhar com a gente. Então, olha a diferença que dá o longo prazo. A diferença de você esperar o negócio acontecer. Quer ver? Eu vou mostrar um slide para você que aí corrobora com isso que você comentou, Lucas, de 2018, e a importância de você dar o dinheiro na mão de um investidor profissional que sabe o que está fazendo. Essa aqui é a ação da Simpar. Simpar é a antiga JSL, ela é dona da Movida, dona da Vamos, dona da JSL Logística, né? Uma empresa hoje em dia é uma holding de empresas, 3 delas de capital aberto. A gente começou a investir nela em 2012. Aqui em cinza é o preço da ação, tá, dela. E em azul é quantas ações a gente tinha da empresa. Então, vocês olham como, por 6 anos, a ação só caiu. A ação só caía. E a gente só comprando. E não é que a gente vai comprando porque a gente é macho, porque a gente quer mostrar que não está errado. Pensa, uma coisa que a gente não comentou no começo, mais de 1/3 do patrimônio da gestora, a gestora tem 1,5 bi, mais de 500 milhões de reais é dinheiro nosso, nos mesmos produtos que vocês investem, tanto no nosso de previdência, quanto no nosso 555, que é o nosso guepardo institucional. Então, assim, se tem gente que perde dinheiro se o fundo vai mal, é a gente. Mas em nenhum momento você vai ver a gente desesperado, porque eu sei o que eu estou comprando. Eu sei quanto valem as empresas. Quando ela estava R$1, chegou a bater 1. A gente começou a comprar a 3, 3,5, chegou a bater 1 em 2018. Quando ela estava R$1, o nosso preço justo da empresa era 9. Resumo, eu tinha uma empresa dentro do portfólio que eu achava que podia multiplicar por 9. E a hora que o Lucas comentou que a pessoa física fala, não aguento mais, eu vou embora disso. Qual é a pessoa física que vai aguentar comprar um papel por 6 anos? A gente tem um escritório há 15 anos. Quem é esse cliente que aguentou comprar o mesmo papel? Não consegue. Mas porque o cara não sabe quanto vale. Não sabe. Gente estava dentro, a gente estava no conselho fiscal da JSL. Aqui em cima, no início, ele achava que sabia, ele acreditava porque estava tudo lindo. Lá, ele achava que tudo ia se acabar, nada prestava, porque as notícias são todas ruins. Ele está sempre contra o mercado. E olha o que aconteceu em 1 ano e meio, de agosto de 18 até mais ou menos dezembro, janeiro de 2020. A ação foi de 1-9. E aí, o que acontece? Essa é a hora que a pessoa física se anima. E olha o que a gente vai fazendo. Momento que o negócio vai subindo, que vai chegando no valor justo, que as pessoas ficam animadas, é a hora que a gente está baixando a vela. É a hora que a gente está botando dinheiro no bolso e falando, pronto, vamos esperar a próxima. Porque dá oportunidade. Não tem esse negócio de acabou, nunca mais vai dar chance. Sempre vai dar chance. Por isso tem que ter disciplina. Para ter disciplina, você tem que saber quanto vale as coisas. Se você não sabe, vai ser aleatório. Você pode estar comprando barato, pode estar comprando caro. Aí a ação na pandemia veio também pode ter acontecido um caso desse na história da Guepardo, que em algum momento vocês viram que a empresa não valia e realmente vocês venderam também. Faz parte do processo. Vamos tem emoção aqui. Não, zero emoção, zero emoção. Eu brinco, para mim eu tenho 2 amores na minha vida, minha família e meu dinheiro. Não tenho um terceiro. Então, é assim, eu não vou ficar com uma empresa que eu acho que não vale mais nada por ego ou para não poder provar que errou. Tanto é que a gente brinca, eu tenho um slide que eu falo, né? Aqui para cima, você vê, eu tenho um slide que eu falo, casos de insucesso. Eu não tenho vergonha de falar que a gente é. O que é importante? Você tem que acertar muito mais do que você erra. E você tem que saber rapidamente que você errou e ir embora. Só que não é errou porque o preço da ação caiu. Às vezes pode subir e a gente está errado, de graças a Deus vamos embora ainda ganhando dinheiro. Mas não quer dizer que a ação cair, eu errei, ou a ação subiu, eu acertei. O que importa para a gente é o operacional das empresas. Quer ver, Lucas, eu vou fazer uma provocação, até por acaso é o próprio o Zoom que a gente está usando. Eu não sei se o Ricardo, se eu mostrei isso aqui, até está na nossa carta trimestral. Quem quiser acompanhar, a gente tem no LinkedIn, no nosso Instagram, o nosso Instagram é Guepardo_Investimentos. A gente sempre está colocando notícia, coisas interessantes lá para o investidor aprender, entender mais sobre o fundo.
E aí, na nossa última carta trimestral que a gente divulgou semana passada, a gente fala sobre esse caso do Zoom versus Hilton. Então, eu pego duas coisas mais antagônicas ao longo da pandemia, que é o Zoom, que é o meio de comunicação que a gente está usando, que é o que vamos dizer que foi o queridinho de mercado no começo da pandemia, que todo mundo falava, cara, agora só vamos usar Zoom, acabou a reunião presencial, agora é isso que vai dar certo, vai ser uma transformação global nisso. E a primeira pergunta que ninguém se fez é, pô, será que só existe o Zoom? Tem Microsoft Teams, Google Meets, Whereby, Cisco, pô, you name it, tem 20 plataformas. Para ter uma ideia, o Zoom, que é o Bambambam, tem 5% do market share. O que aconteceu nos primeiros 8 meses de pandemia? Né? A gente botou os dois com base 100. Ele multiplicou por 5,5 vezes a ação do Zoom. Isso é o status quo, né? A gente fala como que o status quo pode impactar o preço da ação. Então, o que é o status quo? É o momento presente. Então, o que o pessoal projetava nesse momento aqui? Que acabou que só vai existir isso na vida. E aí o cara projeta isso até o ano 100. E aí é a empresa mais valiosa do mundo. E o coitado do Hilton Hotel, o que precificava? Acabou o hotel, ninguém mais vai viajar, vai diminuir muito a demanda. Estava caindo 22%. Quem comprou Zoom aqui, perdeu 80% do patrimônio. E quem comprou Hilton aqui ganhou 25%, ganhou perto de 45%, 50% de rentabilidade. Para pensar, você que é um investidor, se eu te falasse um dia antes da pandemia, você quer comprar Zoom, ação do Zoom ou ação do Hilton? Considerando que o mundo mudou nesses 2 anos. Hoje você estaria ganhando mais dinheiro no Hilton do que no Zoom. Se você foi o cara que comprou aqui um dia antes da pandemia e segurou ao longo de todo esse tempo. Por isso que para a gente é muito importante comprar empresa sólida. Eu não vou tentar prever o futuro. Eu não sei como é que vai ser o próximo governo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu quero comprar empresa que ela é boa em qualquer cenário. Existe empresa que é boa em qualquer cenário. O que seria uma empresa que é boa em qualquer cenário? Empresa que repassa preço, que tem marca, que tem escala, que tem normalmente fábrica, que custa caro você montar uma fábrica, custa lá 2, 3, 4 bilhões de reais para você montar uma fábrica. Essas coisas que fazem as vantagens competitivas que permitem que uma empresa viva 70 anos e vai viver os próximos 70 anos. Agora, uma empresa que abriu o capital semana passada, de tecnologia, tal, aquela folia, Enjoei, Get Ninja, Melios, né, a Cash 3, quem garante que daqui a 2 anos vai estar viva? Ninguém garante. E eu vou projetar 10 anos de lucro da empresa, mais perpetuidade para um negócio que eu não sei se vai viver 2 anos. Então, a gente é muito chato de escolher empresas que vão sobreviver em qualquer cenário. Aí o que é o bacana disso? Eu não tenho que prever o cenário. A partir do momento que eu faço isso, eu durmo que nem um bebê. Porque eu não tenho que tentar operar o cenário, né? Que nem o Lucas comentou. Eu acho que a bolsa vai cair, agora eu vou vender. Acho que a bolsa vai subir, agora eu vou comprar. Eu deixo quieto. A gente não se incomoda, a gente não fica trocando de ação todo dia, a gente não fica girando. E talvez eu te garanto, deve ter gente aqui no Zoom que gasta mais de corretagem do que a gente. O nosso fundo tem 1,5 bilhão de patrimônios, a gente deve gastar uns 40 mil reais por mês de corretagem, com 1,5 bilhão de patrimônio. Então a gente não fica girando, não fica trocando de posição. Por quê? Porque você tem que dar tempo, você tem que esperar o mercado entender o que você está entendendo, você tem que esperar a ação andar. Não é ficar girando todo dia. O cara que gira todo dia, ele não ganha dinheiro no longo prazo. Vai ganhar um mês, vai ganhar outro. No mês que ganhar, vai contar para os amigos no churrasco, aquela folia. Mas ganhar de verdade 22% ao ano, o cara não vai ganhar. Não tem a menor chance do cara ganhar. Ô, Roberto, você tocou num ponto interessante, que é inclusive tem um livro fantástico do Mlodinov, O Andar do Bêbado, não sei se você já leu. Ele diz Me falaram esse livro semana passada. Como o acaso governa as nossas vidas. Ele é um cara interessante que ele navega por áreas diferentes. Ele escreveu livros sobre psicologia, ele é um físico, é um cara que escreve... O Andar do Bêbado é um livro sobre estatística, bem interessante para quem gosta desse... Mas ele diz que como o acaso governa as nossas vidas. E para o investidor isso é uma grande verdade, principalmente quando você lembra dos vieses, né, do comportamento do investidor, o tal viés da ancoragem. Né? Você, de repente, pega um determinado, ou se ancora, ou foca numa determinada questão, ou no momento presente, ou informação mais recente, e projeta todo o futuro a partir daquele pequeno conhecimento. Então, é uma diferença muito grande de quem não está no mercado, quer dizer, quem não é um gestor, por exemplo, quantos analistas você tem no seu time? Né? Eu tenho 5 analistas sêniores.
Pois só é, fazem isso da vida o dia inteiro, há 20 Pois é, anos. fora a turma, os analistas macro, os caras que têm uma história de todas as crises passadas, né, e que conseguem enxergar um determinado fato, recortar esse fato, né, e não, como você falou, sem a emoção, se apegar àquele fato, como se fosse esse fato eu entendo, então daí eu consigo entender o resto, né? Eu acho que tem uma visão muito grande uma diferença muito grande entre o investidor comum, como quem não é o gestor, quem não é o especialista, e uma casa especialista que consegue enxergar esse fato e não se seduzir por ele, não cair nesse viés da ancoragem, por exemplo, e conseguir enxergar a história de uma forma um pouco diferente, olhar o filme de uma forma um pouco diferente. Você concorda com isso ou é uma visão simplista? Deixa eu só completar que é bem interessante esse que o Ricardo falou. E olhando essa imagem que está na tela, é como se a gente falasse o seguinte: olha, a vida começou em fevereiro de 2020. E a única coisa que eu conheço é esse passado do Zoom. E se eu estou ali em março de 2020, para mim toda a realidade que existe é que o Zoom sobe, mas volta a cair, sobe, mas volta a cair, sobe, mas volta a cair. Quando eu tenho essa projeção de realidade a partir desse passado que eu vivenciei, eu vou olhar para frente e vou achar que sempre vai ser a mesma forma. Até que ele começa a demorar muito de voltar a subir, e demora e cai mais, e que aí perde a minha referência. Mas, de certa forma, o investidor vive com esse dilema na sua mente ali, e tem essa dificuldade de entender a lógica do mercado. Mas Só faz fazer um parte. disclaimer aqui, quando eu falo de investidor comum, por mais que a gente esteja dentro do mercado financeiro, de certa forma, não somos tão preparados quanto os 30 analistas que você tem, por isso que nós usamos a inteligência da XP, por isso que a gente usa a inteligência de vocês, né? Mas, enfim, estamos todos no mesmo barco, no final das contas. Claro. Aqui, eu acho que um jeito de corroborar isso que você falou, Ricardo, que o Lucas complementou, é aquele slide que a gente mostra como que se comportou o fundo e como que se comportou o preço justo do meu fundo ao longo do tempo. Então, que nem eu tinha comentado, né, um dia antes da pandemia, que era um momento de maior euforia, e se você botasse uma arma na minha cabeça e falasse, você compra ou vende bolsa, eu comprava, porque era juros baixos, inflação baixa, reforma passando, tudo maravilhoso. Só que as empresas estavam chegando no valor justo. A empresa estava chegando no que eu acho que é o valor justo dela. E, de novo, o que é o valor justo? Eu pego... Porque as pessoas confundem e acham que bolsa é especulação. Você pode usar a bolsa para especulação, você pode ganhar, pode perder, aí é aleatório. Ou você pode utilizar a bolsa, né, o capital aberto, como uma facilitadora para você comprar ou vender uma empresa que nem fosse de capital fechado. Então, em vez de eu ter que trocar, alterar contrato social, todo aquele trâmite de você fazer uma venda de uma empresa de capital fechado, na bolsa eu faço isso assim, vendendo ação, comprando ação, ficando mais sócio, ficando menos sócio. Então, a gente vê a bolsa, né, eu vejo as empresas como uma empresa que eu vou virar sócio. Eu comprei uma ação da empresa, eu virei sócio do cara, eu dei um cheque em branco para o gestor, para o CEO, para o CFO, para todo mundo que trabalha na empresa, confiando que ele vai fazer um excelente trabalho daqui para frente. Isso é comprar uma ação. As pessoas acham que não, que é especulação, que vou aproveitar o momento. Isso é outro bicho. Então, você pega um dia antes da pandemia, a nossa cota do meu institucional estava em 3,88. Se tudo fosse por valor justo, se todas as empresas nossas naquele dia fosse porque a gente acha que é o valor justo, minha cota é para 5. Resumo, eu tinha 29% de upside. É muito pequeno o nosso upside. A gente estava tenso. É a hora que a gente não dorme. É a hora que fica um clima horrível dentro da gestora. Porque a gente é comerciante, eu quero comprar coisa barata. Nesse dia, a gente estava com os 22 de caixa que eu comentei para vocês. Pior momento da pandemia, aquele lá que parece que acabou o mundo, terra arrasada, tal. Eu não olho a cota do meu fundo, porque eu não preciso sacar. Eu estou olhando 5 anos, eu estou olhando 10 anos para frente. Para mim, muda zero se cai ou se sobe naquele mês. Porque eu estou olhando 5 anos para frente. É minha aposentadoria. A gente nunca sacou do fundo. Se Deus quiser, vai virar espólio. O dia que eu morrer, vai para o inventariado dos meus filhos, eles que se virem com o meu dinheiro. Então, para fazer isso, eu só olho a cota justa. Olha o tamanho do potencial de valorização que eu tinha no pior momento da pandemia. E aí você fala, pô, mas espera um pouco, teve uma pandemia, não mudou nada nas suas empresas, como é que só caiu 3% o valor justo das suas empresas? Você pega a Klabin, era a nossa principal posição pré-pandemia e ao longo da pandemia. O meu preço justo da empresa subiu. O dólar subiu, ela exporta, ganha mais dinheiro
para mim a empresa em reais vale mais. Mesmo para mim, eu estou um pouco lixando se a ação caiu. A partir daquele momento, a empresa Klabin valia mais. A gente gastou os 22 de caixa ao longo dessa queda. Tinha empresa que perdeu valor? Claro. Você pega uma empresa de varejo, por exemplo, Vulcabras, que hoje em dia é a nossa principal posição, que é dona da Mizuno, da Olímpicos e da Under Armour, caiu 25% do meu valor justo, porque a empresa ficou fechada 72 dias, a fábrica. Então, obviamente, cai o que eu acho que vale a empresa. Mas a ação caiu muito mais, então a gente aproveitou para comprar. Então, no final, acabou o mundo, a minha cota justa caiu 3%. Como que foi de lá para cá, né? Do pior momento até agora? Olha como a cota foi de 2 até quase 5 no fechamento do primeiro semestre de 2021. Minha cota estava acima da minha cota justa do pior momento da pandemia. Só que a minha cota justa continuou subindo. Não na mesma velocidade, porque as empresas não entregam na mesma rapidez que a bolsa. A bolsa é muito mais volátil, tanto para cima do que para baixo, tanto para cima ou para baixo, versus o operacional das empresas. Então, no final, num trimestre subiu 7, no outro semestre subiu 13, no outro semestre subiu 13, mas no final, o meu potencial de valorização começou a reduzir. De 139 caiu para 38%. Momento que a gente começou a ficar tenso de novo. Opa, algumas empresas estão chegando no valor justo, vamos começar a fazer caixa. E é o momento que o pessoa física estava ficando mais animado. Por quê? Porque a bolsa estava subindo. Então, o cara fica animado porque ele olha o retrovisor. Ele fala, se a bolsa está subindo, quer dizer que vai subir mais. E se a bolsa está caindo, quer dizer que vai cair mais. E não é verdade isso. Então, nesse momento, a gente já estava com caixa. O que aconteceu no segundo semestre? O fundo deu um baile na bolsa, a bolsa caiu 18, os nossos concorrentes caíram 25, 30, 35 no segundo semestre. A gente conseguiu muito bem pelo tipo de empresa que a gente investe, que são empresas geradoras de caixa, fábrica, essas coisas sem graça. Então, olha o potencial de valorização de 38 ao longo do segundo semestre virou 70. Por isso a gente zerou o caixa de novo. No primeiro trimestre meu fundo subiu 7. Pô, quer dizer que perdeu o upside, né? Quer dizer, a minha cota hoje, comprar no fechamento de março é pior que comprar no fechamento de dezembro? Não, porque minha cota justa subiu 7. Então, no final, eu tenho o mesmo upside. Então, o fundo subiu 7, mas hoje o meu desconto continua o mesmo. Então, melhor que você falasse um pouco sobre o tempo que você renova essa cota justa, né? Qual período que você vai ali e reavalia os potenciais de lucro das empresas e vê novamente como é que está a cota justa do fundo? Depende da empresa, depende do setor. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de commodity, que aí é 100% linkado na commodity, varia mais o preço justo. No mínimo, empresa que está no portfólio, mensalmente a gente está olhando. Mensalmente a gente está revendo, a gente está conversando com a empresa, a gente está indo na fábrica, a gente está vendo os concorrentes. Então, mensalmente a gente tem esse trabalho de avaliar quanto vale a empresa, porque no final eu tenho que saber na vírgula quanto vale a empresa ou quanto é a minha expectativa que eu acho que vale a empresa. Aí um slide que eu acho interessante, porque isso, mas só quer dizer que vai subir 70% amanhã? Não. Isso é o quanto eu estou descontado do valor justo, quanto me dá conforto de dormir que nem um bebê, porque eu sei que eu tô com um apartamento que eu paguei, vamos dizer, 500 mil e ele vale 1 milhão. Eu sei, cara, eu fiz um bom negócio. Quer dizer que eu vou conseguir vender amanhã por 1 milhão? Não. Mas eu sei que eu estou bem comprado no apartamento, porque eu sei que eu paguei muito barato. Isso dá um conforto para dormir. Eu tenho 100% do meu patrimônio no fundo. Durmo que nem um bebê. Por quê? Porque eu não estou preocupado no curto prazo. O que eu ganho de dividendo paga meu custo de vida, paga a escola das crianças. Eu já tenho apartamento e carro pago. Então, eu não preciso do dinheiro no curto prazo. Então, para mim, vamos embora. E aí um negócio interessante, né? Porque não, só volta antes de você mudar, volta só porque eu quero nesse ponto aqui chamar a atenção para um fato que é importante, que não sei se todo mundo está ligado nessa questão, né? Ao longo dos últimos anos, a gente viu diversos gráficos que comparam o PIB, né, a evolução do PIB, com a evolução do valor, aliás, do preço de algumas ações na Bolsa, comparando um determinado grupo de empresas ou o próprio Bovespa, mostrando que não há nenhuma correlação entre o crescimento do PIB e o crescimento do valor das empresas ou do preço. O valor das empresas fica difícil de dizer aqui, mas vamos falar de preço inicialmente. Se você coloca em dólar, então fica muito mais claro. Por quê? Porque o que define, né, no final das contas, no longo prazo, o preço das ações na Bolsa é o resultado que as empresas entregam. Então, esse quadro apresenta uma questão muito importante, é que você está dizendo o seguinte, por que o fundo cresce, né,
o valor das cotas cresce ao longo do tempo. E por que você está confortável? Porque você está investido em empresas que você sabe que elas têm potencial de entrega de um bom resultado. Então, isso significa que você não está preocupado com o PIB, você não está preocupado com se vai ser fulano A ou fulano B, no final das contas, porque você está investido em empresas que têm o potencial de entregar resultado, que, portanto, têm um potencial de valorização no médio e no longo prazo, mais ou menos independentemente do cenário. Então, essa é a lógica, foi o que você mostrou aqui. Então, essa correlação que é importante qualquer investidor ter na cabeça, né? O que vai trazer a valorização do preço de uma ação no longo prazo é o potencial que ela tem na expectativa desse aumento de preço, é o potencial que ela tem de entrega de resultado. Daí a importância da escolha, e isso deixa esse gráfico muito mais claro para todo mundo, né? A importância de boas escolhas e como é que você consegue fazer essa ideia do potencial de valorização. Está intimamente ligado a isso. Beleza. Exatamente, Ricardo. Tem só uma pergunta sobre esse slide aí no chat. Ele está perguntando hoje qual é o potencial de valorização do fundo. Se eu não me engano, a pergunta é essa. Eu acho que é muito parecido com isso. Ela muda muito pouco de um dia para o outro, né? A gente aproveitou, na verdade, ao longo agora de abril, praticamente terminamos de desfazer a nossa posição em Petrobras, compramos o resto que está... Porque como os nossos concorrentes estão tomando muito resgate, tem muita empresa que continua caindo muito. E tem empresa nossa que está subindo. Então, a gente vai fazendo esse trabalho no dia a dia, de, o negócio que vai chegando mais perto do valor justo, eu vou vendendo. O negócio que está mais descontado do valor justo, eu vou... mas quer dizer que vai subir essa semana? Não. Eu estou comprando... O negócio que eu achei que eu estava feliz de comprar por 50% do valor justo, agora está 40%, eu vou comprar mais. E se cair para 30%, eu vou comprar mais. Que nem aquele caso da JSL que eu mostrei. Então, e é interessante, Ricardo, porque você pega e a importância do investidor não cair nas narrativas. Qual que era, assim, a máxima do mercado em janeiro de 2021? O PIB em 21 vai porrar, então comprem construção civil e varejo. Quais foram os dois setores que foram piores da Bolsa em 2021? Construção civil e varejo. Então, quando normalmente todo mundo quer um negócio, sai fora desse negócio. Quando ninguém quer um negócio, vai nesse negócio. Normalmente... essa posição de você ser contrário, não escutar manada, quando todos os seus amigos falaram de Magazine Luiza, não cai no conto da Magazine Luiza, esse tipo de coisa. E aí eu vou dar dois exemplos muito claros no fundo. Quem que foi um grande agregador de retorno nesses últimos 2 anos e meio? Itaú. Era o patinho feio da Bolsa. Ninguém quer investir em banco, porque banco é uma porcaria, porque as fintechs dominaram, porque acabou banco, porque banco é tudo idiota e que o bom é Nubank e Banco Inter. E os bancões de antigamente são uma porcaria. A gente vai falar, cara, não é tão simples você dar crédito. Não é uma coisa fácil. As pessoas acham que vai vir um geninho da lâmpada. Cara, você não tira 70 anos de história. O banco que mais faz capex em investimento, né, em tecnologia é o Itaú. Olha o que ele fez. Ele comprou a XP por 6 bi, vendeu por 60 bi. Ele multiplicou por 10 o investimento. Esse é o cara que eu quero ser sócio, dormir abraçado com o cara. Porque o cara é muito bom. Ah, quer dizer que você vai ganhar todo ano? Não, mas quer dizer que eu estou muito confortável de saber que eu tô dando o meu dinheiro, que eu estou sendo sócio de um cara que passa o dia pensando em como ganhar dinheiro. Ah, mas ele tinha que fechar todas as agências. A vida não é assim, você não some com 3, 4 mil agências do dia para a noite. Pô, a agência tem o seu valor. A pessoa física tem pessoa que gosta de ir na agência. Tem pepinos que você só resolve na agência. Ou quer sacar dinheiro. Né? Não sei se vocês sabem, mas no Nubank é tudo de graça. Você vai sacar dinheiro, acho que é R$4,50 ou R$5 para você sacar. No Itaú é de graça. Então, vai acabar TED, DOC. Tudo bem, isso é muito pouco versus o que o cara ganha nos outros segmentos. Em IB, né, Investment Bank, que é fazer M&A de empresa, na parte de crédito. Então, você sair das narrativas, sair do senso comum, é muito importante. Para fazer isso, é muito difícil se você não for investidor profissional. Deixa eu mostrar um negócio, porque a pergunta que, na verdade, eu provoco de volta, quando eu mostro aquele 69%, eu falo assim, tudo bem, eu não tenho ideia quando que vai... Peraí que acho que eu já passei, desculpa. Eu não tenho ideia quando que vai dar, quando que o fundo vai dar o retorno.
quando que o fundo vai dar aqueles 69%, se fosse na V, se fosse hoje no D0. Então, eu inverto. Eu falo assim, olhando como se fosse uma NTNB, tá? uma taxa real. O meu fundo, ao longo desses 21 anos, ele deu IPCA mais 16,2 ao ano. Foi isso que ele deu de retorno real ao longo desse tempo, já líquido de administração e performance. Se o nosso fundo demorar 4 anos, só chegar em 2025 no valor justo, o nosso fundo vai dar, eu tiro já os 2 de administração, vai dar IPCA mais 18% ao ano. Demorou 10 anos para tudo dar certo, eu vou ganhar IPCA mais 9,4 já líquido de administração. Por isso que eu tenho todo o meu dinheiro no fundo. Por isso que eu não tenho uma NTNB. Porque eu tenho o horizonte de investimento de longo prazo e eu sei que as empresas que eu tenho investido são empresas que vão durar os próximos 10 anos. Klabin, Itaú, Grupo Ultra, dona do Ipiranga, Rumo, de ferrovia. São empresas sem graças, mas que geram um retorno importante de longo prazo. Eu não estou atrás das grandes porradas. Eu estou atrás de um retorno consistente de longo prazo. Se a gente continuar ganhando, né, para vocês terem uma ideia, se a gente continuar ganhando esses 22,3 ao ano nos próximos 10 anos, a minha cota vai para 500. Resumo, é um cara que botou 100 mil, em 30 anos tem 50 milhões. Isso que é aposentadoria. Quer dizer que eu vou dar todo ano 22? Não, vai ter ano que eu vou dar 35, vai ter ano que eu vou dar menos 3. Mas a importância do investidor olhar e falar, cara, esse é um dinheiro que eu não vou olhar. Que nem ele não olha apartamento, ele não fica cotando apartamento toda semana. Meu apartamento caiu 10% porque o cara de baixo vendeu. Então eu vou marcar aqui no meu balanço que eu perdi 10% em cima do meu apartamento. Agora subiu. Ele não faz isso com o apartamento. Ele tem que considerar a renda variável, dando dinheiro para investidor profissional, do mesmo jeito. Não olhar o curto prazo. O curto prazo pode dar certo, pode dar errado. Aí você volta naquele slide. Aí é aleatório. Pode ganhar, pode perder. Por isso eu sempre falo, né? E a gente estava conversando disso antes de começar a live. Quanto que eu invisto? Quando que eu invisto? Eu falo, cara, vai botando todo mês. Sobrou dinheiro na nossa conta, a gente manda. Eu não tenho assim, agora eu vou aproveitar, vou dar o all-in. Vai colocando. No final você vai comprar cota barata, cota cara, você compra de novo barato. Então vai colocando. A TIR nossa é melhor que a do fundo. Porque a gente vai colocando. Aí quando cai, a gente acelera. Aí sobe, a gente diminui a entrada. A gente vai fazendo esse trabalho. Alguém perguntou da posição de caixa. Deixa eu só passar aqui quanto que foi, né, nesses últimos tempos. Só um segundinho. Aqui, então, a nossa média histórica, que nem eu comentei, é entre 3,5% e 4%. Hoje eu estou com o caixa praticamente zerado. Mas olha como, ao longo do final de 19, começo de 20, a gente foi fazendo caixa. Momento de maior euforia que a gente estava baixando a vela. Um dia antes da pandemia, a gente estava com 22 de caixa, estava aqui em cima. No final de fevereiro, a gente já tinha torrado 14% do caixa. Então vocês não compraram no melhor momento? Não. Em nenhum momento a gente se chicoteia porque a gente não comprou no melhor momento. Vocês compraram no último circuit break? Não, tinha acabado o dinheiro do fundo. Não muda nada para a gente. Eu estou com um negócio que eu tenho 100%, 120% para ganhar, eu não estou atrás de tentar comprar 4% ou 5% melhor. Muda zero isso quando você olha uma rentabilidade de 10 anos. O que você não pode é deixar de comprar. Eu tenho 100% de upside, eu não vou comprar porque eu vou esperar ganhar mais 3. Aí você não compra, aí sobe o 100, você perdeu 100 para ganhar 3. É o tipo de conta que não é muito inteligente. Então, às vezes, é melhor você investir e ficar triste que o negócio caiu do que não investir e o negócio subir. Entendeu? Deixa eu ver aqui, acho que tem mais... Eu acho que isso que você trouxe já responde uma pergunta que está no chat aí, que é sobre a cotização B30, né? Quando você está falando de 10 anos, 2.500 pregões, 30 anos, 7.000 e tantos pregões, qual a diferença faz 30 dias? Zero. Eu vou te falar, por exemplo, como é que eu faço. E aí, contando um caso pessoal meu, minha mãe, que é rentista, vive de renda e investe no fundo. O pessoal vai cair meio dura. A senhora, minha mãe, fez 68 anos ontem, ela tem 70% do patrimônio dela no fundo. Por quê? Porque é o dinheiro que eu ponho na caixinha de 5 anos mais. O dinheiro que está no, vamos dizer, de 0 a 2 anos, CDB, liquidez diária, para pagar os 2 anos de vida dela. Do 2 ao 5, é debênture isenta, que daí você ganha aquela, vamos dizer, amortização, tal. Acima dos 5, tudo no fundo. E aí, o que eu faço que eu vou controlando? O fundo subiu muito, o resto não andou, ela aumentou muito de 70. Eu não tiro numa paulada. Eu agendei 8 resgates. 1 por mês. Vou tirar cota boa, vou tirar cota menor, tal, mas eu vou fazendo a conta assim, tá bom, quanto ela gasta por mês? Então eu vou, aos próximos 8 meses, pegar o dinheiro do fundo para pagar os próximos 8 meses de vida dela. E vou tirar menos da renda fixa.
Tá bom, eu faço 8 resgates no valor fixo. Isso aí, vou pegar a cota boa, a cota ruim, e não vou me chicotear se pegar uma cota pior do que eu peguei mês passado. Porque versus lá atrás, quando ela aplicou, muda 0. Ela ganhar mais 3 ou menos 3. Muda 0, porque ela ganhou, sei lá, 20 vezes patrimônio. Então, a ideia nossa é essa. Deixe o D30, é assim, pô, eu preciso do dinheiro lá na frente, vai resgatando. Transforma ele na sua amortização, entendeu? Pega, em vez de falar, já vou sacar tudo, vou pegar, a partir de agora eu quero começar a usar mais a renda variável, porque já passou o tempo, já estou há um tempo, já montei um patrimônio legal, saca um teco todo mês. E aí vira a sua amortização, em vez de você resgatar de uma vez, como se fosse uma debênture isenta que está te pagando todo mês. É como a gente faz. Né? Não a gente que a gente não resgata. Como eu faço para a senhora minha mãe, para cuidar do patrimônio da dona Regina. Cara, Roberto, muito, muito bom. Eu acho que tem alguns aspectos interessantes no nosso bate-papo. Eu acho que a gente passou da visão do momento, o que é um momento bom para comprar os papéis, né? Quando os papéis estão descontados, como é que o fundo trabalha. A gente falou bastante de comportamento do investidor, que eu acho que é um tema até que eu estou buscando alguém para falar, para fazer uma abordagem mais focada nisso. Aliás, até quero agradecer a sugestão. Eu não posso dizer o nome do cliente, mas eu sei que ele está aqui, né? Já quero agradecer a ele por ter levantado essa bola no bate-papo que a gente teve numa revisão de carteira. Mas eu estou buscando alguém legal para falar sobre. Se você tiver alguma sugestão, viu, Roberto? Pode deixar que manda para mim depois, porque eu acho que esse é um tema muito importante, né? A gente não só não tem educação financeira historicamente, muito menos educação como investidor, né? Quando você olha para os Estados Unidos, toda a poupança da maioria da população está em fundos de investimento, está em renda variável, porque é um olhar de longo prazo. O cara está olhando a aposentadoria dele daqui a 20, 30 anos, 40 anos. É um posicionamento totalmente diferente. Mas, enfim. Mas eu acho que o principal ponto aqui que você falou é escolha de empresas que tenham motor próprio, que não dependam de cenário, ou dependam um pouco do cenário, né? A pergunta aqui, uma pergunta do investidor, que não necessariamente é investidor do fundo, mas eu acho que cabe a gente abordar também, né? Como é que o cara descobre isso, né? Quais são os fatores que levariam alguém a identificar, então, essas empresas com motor próprio que não dependem muito do cenário? Então, na verdade, assim, né, o filtro que a gente faz, e é um trabalho, né, um investimento que a gente fez ao longo de 20 anos, não foi semana passada, de aprimoramento desse processo, mas explicando de um jeito rápido, o grande risco do que a gente faz, de olhar muito a fundo a empresa, é você olhar os números e olhar pouco qualitativo. Porque isso chama armadilha de valor. É você achar que a empresa está barata e ela fica sempre barata e ela não anda, e aí o negócio não tem governança, o setor é ruim, tem diversas coisas que podem fazer a empresa nunca conseguir atingir o potencial que você acredita. Então a gente inverteu o ciclo. Eu falo assim, primeiro eu quero saber as empresas que eu quero ser sócio. As empresas que eu quero ser sócio de longo prazo, que se a bolsa fechar por 10 anos, eu vou dormir tranquilo, porque eu sei que tem caras bons lá tocando, que o setor é bom, que é estratégica, que tem, né, um negócio muito claro de liderança, de governança, de cultura, toda a parte, como se fosse uma pessoa física indo investir numa empresa. Quando a pessoa física vai investir numa empresa de capital fechado, ele faz esse trabalho. Pô, deixa eu ver como é que são os seus clientes, como é que são os seus fornecedores, quanto da tua pizza é um cliente, como é que é a tua estratégia, pô, como é que é a cultura dos funcionários, como é que eu garanto que um cara não vem do lado e faz uma empresa igual e cobra metade do que você está cobrando. Esse tipo de coisa que a pessoa faz na hora do investimento, vamos dizer, um empresário faz, é o que a gente fez ao longo da vida para entender e identificar as empresas que a gente quer ser sócio. Então, tem uma série de setores que a gente não quer ser sócio. Pô, meios de pagamento e adquirência, Cielo, Stone, eu não quero ser sócio. Por quê? Qual que é o risco da Stone? Todo dia é um leilão, né? Tem uma pergunta que a gente faz num dos questionários, que é qual é o custo de mudança para o gerador de receita? Resumo, quanto custa para o meu cliente me trocar? Se essa pergunta for 0, que é o caso da Stone, que é o caso de meio de pagamento, que é muito fácil, o cara todo dia está negociando,
Stone, a Cielo aqui está me cobrando 0,2 a menos que você. Se não me baixar, eu troco. Por quê? Porque o cara muda zero. Tudo vai cair na mesma conta corrente dele. Se ele tiver Stone, se ele tiver Cielo, se ele tiver rede, qualquer uma. Então, esse trabalho, você fala, quanto vale uma empresa dessa? Eu não sei, porque eu não sei quanto que é o mínimo que dá para se cobrar de taxa de adquirência. Então, eu sei que o quê? Todo mês, todos os clientes ficam ligando e espremendo a coitada da Stone, da PagSeguro, né? Lá da UOL, tanto da Cielo. É um setor que eu não quero ser sócio. Eu falo, cara, esse cara não é um vencedor de longo prazo. Então, esse trabalho é um trabalho que é complicado, mas que já foi feito, que eu chego hoje, eu tenho 66 empresas. Que eu falo, essas são as empresas que eu quero ser sócio. E aí é preço. Aí é esperar elas ficarem baratas. E o interessante, né? Você vê como, por exemplo, você pega a Petrobras. Ano passado, todo mundo esquece Petro, acabou Petro, né? Dilmou, o pessoal brincava que o Bolsonaro tinha dilmado. O maior agregador de retorno que a gente teve no ano de 2021 foi Petrobras. E todo mundo falou, você é louco, você vai comprar Petrobras, tem eleição ano que vem. Só que porque a gente, de uma forma racional, olhou e falou, pera pouco. Primeiro, vai mexer no preço? Não, não vai. Se mexer, é suavizar o preço, que muda muito pouco na geração de caixa da empresa. Segunda coisa, a gente olhava, quando a gente começou a investir em Petrobras, na nossa conta, eu pegava de dividendo, e a empresa é uma cuspidora de dividendo, ela está dando 10% ao trimestre de dividendo, eu pegava de dividendo 70% de volta. Então, resumo, eu botei 100, recebo 70% da empresa de volta e fico por 30%. E sou o mesmo dono da empresa. Então, a gente falou, ou eu vou ganhar via reprecificação de ação, ou eu vou ganhar porque eu vou estar gastando só 30% do que eu investi e vou ser dono da mesma empresa. O que aconteceu ao longo de 2021? A ação foi de 24 para 36. A ação subiu 50% nesses últimos um ano e pouco, no momento que todo mundo falava para não investir em Petro. E agora que está todo mundo falando, pô, Petrobras, muito geradora de caixa, a ação não para de subir, né, o commodity está alta, é hora que a gente está indo embora. Então, normalmente, fique corajoso quando todo mundo está com medo e fique com medo quando todo mundo está corajoso. Porque tem uma eleição. E na nossa conta, se o Bolsonaro for reeleito, a Petrobras vale R$70. Se o Lula for eleito, a Petrobras vale 10. É esse nível de disparidade entre um presidente e o outro na nossa visão. Do cara só seguir a política que ele faz atual e o outro gastar via refinaria, roubo, fazer tudo que ele fez na Petrobras de novo. É um negócio que pode valer 70 ou pode valer 10. Então, o que a gente quer? Eu não quero ter ela na eleição. Eu não estou aqui para jogar com o dinheiro. Estou rico, estou pobre. Eu prefiro comprar, o Bolsonaro ganhou, eu prefiro comprar com 10 de alta no dia seguinte da eleição do que ter que vender com 10 de baixa porque o Lula ganhou e eu acho que agora não vale mais nada a empresa. Então, não quero brincar desse brinquedo. Prefiro ficar fora, entendeu? Então, ter essa disciplina é muito importante. Roberto, está chegando no horário. O horário, exato. Uhum. Eu quero fazer só uma brincadeira aqui, porque teve um slide que você falou que, olha, o meu dinheiro está no fundo e aí isso aqui vai ficar depois para ser distribuído para a minha família. Nesse caso, Roberto, acho que você falhou aí, porque deveria estar colocando no fundo Gepardo de Previdência, porque aí você teria uma distribuição muito melhor através dos benefícios que a Previdência traz como instrumento de sucessão. Tá? Só uma brincadeira. Não, mas, Lucas, você está certíssimo. A gente se apaixonou pelo fundo de Prev. A gente tem na XP o Gepardo, Gepardo, Previdência segue Prev, que é um fundo que replica muito da estratégia que eu contei para vocês. É um fundo para investidor qualificado, que ele pode ter até 100% de ação. A gente aprovou recentemente, daqui a mais ou menos uns 15, 20, 30 dias, vai abrir na plataforma um Gepardo 70, que daí é para investidor não qualificado, que daí a diferença é que ele só vai até 70% em ação, né? Não pode até 100%. Então, a taxa vai ser menor, vai ser tudo menor, mas ajuda porque vai ser para investidor não qualificado. Melhor produto para visão de longo prazo é a Previdência. A gente está adorando. Foi um super sucesso. A gente abriu o fundo faz praticamente 2 anos agora, né? Foi em junho de 2020. O fundo captou 100 milhões na XP. E a estratégia é muito boa porque corrobora muito com o longo prazo. Eu só não ponho mais porque eu não vou sacar também e pagar imposto para botar nele. Mas o que está sobrando de dinheiro eu estou mandando para ele. Isso para a gente, sem sombra de dúvida, é o melhor veículo para a visão de longo prazo. Roberto, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo. Tem só uma pergunta do chat aqui, só para finalizar também. E essa aqui, se você tiver resposta, me diga
Eu também vou fazer uma alavancagem com um produto que a XP tem, que a gente consegue um colateral a partir do nosso dinheiro investido, a gente consegue até dobrar o capital nessa linha. E a pergunta é como adivinhar o momento de realizar o ganho da B3, na cotização D30. Você tem aí uma forma para a gente achar o momento certo de cotizar? Não, o que acontece, e aí naquele slide eu provo muito isso, é assim, né? Porque o que acontece? A pessoa fica preocupada e fala, pô, mas o fundo já subiu, será que não está na hora de cash out, né? De realizar, fazer isso? E o motivo também de ser 30 dias é para a pessoa não tentar fazer esse market time. O que a gente mostra que é muito claro, assim, se não tem o que comprar, a gente é o primeiro a fazer caixa. Então a pessoa tem que pensar assim, em 21 de fevereiro de 2020, ela já estava com 22% a menos em ação, sem precisar resgatar, pagar IR, correr o risco dos 30, porque se pedisse nesse dia, por acaso ia se ferrar porque ia pegar o low, ia resgatar 30 dias depois do pior momento da pandemia. Então, a gente já faz esse trabalho, não porque a gente é bonzinho, tá? Porque eu estou fazendo isso com o meu dinheiro. Se não tem o que comprar, o primeiro que não quer estar investido, correndo mais risco, é a gente. Então, a gente faz esse caixa automaticamente se não tiver o que comprar. Se tiver o que comprar, a gente é o primeiro a comprar e aí a tranquilidade do investidor de confiar que a gente faz esse trabalho para ele, que a gente sabe o que comprar e a hora que comprar. Então, esse é o nosso trabalho, é isso que fez esses 22% ao ano. Aí, posso só responder a pergunta do Marcos? Então, por que existe essa conversa de que os bancos querem Lula ou Leite? Tem que tomar um pouco de cuidado. O Leite, fabuloso. #love, adoro, adoraria que ele fosse presidente. Acho que seria um cara apaziguador, ajudaria, um cara mega correto. O que ele fez no Rio Grande do Sul é maravilhoso. Infelizmente, a gente vive numa polarização que é assim, se você não gosta do Bolsonaro, você é comunista. Se você não gosta do Lula, você é hashtag ele não, é fascista. Então, infelizmente, você ser o meio do caminho hoje em dia quase não existe. Você tem que quase tomar partido. Infelizmente, eu torcia muito para ter uma terceira via. Cada vez eu vejo que tem menos chance de acontecer. Então, acho que a chance da gente terminar entre os dois é muito grande. Bancos não preferem o Lula. Você tem alguns gestores, e aí uma visão minha, tá? Para mim, são gestores que ganharam muito dinheiro na era Lula, com o Brasil indo mal, né? Com o Brasil piorando economicamente no longo prazo, mas ganharam dinheiro nessa época. E, infelizmente, o menor dos interesses dessas pessoas é com o Brasil, mas sim com a cota deles. Então, tem um caso do gestor que falou super bem do Lula, da Dilma, comparou a Dilma com o Bolsonaro e falou que o Lula era muito melhor. Ele foi muito ganhador de dinheiro ao longo da época do Lula e, na época do Bolsonaro, ele só perdeu dinheiro. E ao longo dos 4 anos do Bolsonaro, falou que o Brasil ia quebrar todos os anos. Em nenhum momento o Brasil quebrou. Então, era meio que sempre naquele rolling, achando que ia dar tudo errado. Tem pessoas, por exemplo, do Itaú, mas aí não é o cara de dentro do Itaú, é da família, né? Vilela, que são muito ricos. Aí é o melhor dos mundos você ser um pouco esquerda caviar. É muito lindo, muito bacana, porque não é ele. Ele não é a pessoa que vive de saneamento básico no Rio de Janeiro, que foi aprovado o SEDAI ser privatizado para poder dar saneamento básico para a favela do Rio de Janeiro. Esse cara não tem esse problema. Então, para ele, é tudo bárbaro. Então, a gente tem um pouco de preconceito com esse tipo de gente também. O Leite, de novo, eu amaria. É que, infelizmente, acho que a chance dele ganhar é baixíssima. Ainda mais brigado. Aí o Dória também briga. Essa terceira via não funciona porque todos brigam. Então, não adianta muito, entendeu? Infelizmente, queria eu. Né? No final, é um cardápio. Voltando naquela história do vinho que o Ricardo comentou, a gente pode querer muita coisa, mas no final a gente vai ter um cardápio que a gente vai ter que escolher o menos pior. É isso. O bottom line da vida de ser brasileiro é isso. A gente tem os benefícios de ser brasileiro. O malefício é que chega em algumas eleições, você tem que escolher quem é o menos pior. E no final tem um menos pior, na minha visão, ou cada um vai ter a sua. Mas é difícil. O que eu não gosto é votar nulo, porque aí você está meio que empurrando o problema para os outros e o que vier, você não tomou nenhuma atitude e não adianta você achar que você não é conivente com o que está acontecendo. Porque votar nulo, automaticamente você votou no vencedor. Beleza, Roberto. Obrigado demais aí mais uma vez pelo bate-papo. Eu acho que fica aí a lição de que o dinheiro não tem ideologia, a gente tem que correr atrás daquilo que permite, em qualquer momento, que a gente acabe preservando o nosso capital. Essa é a ideia, essa que é a grande questão. Obrigado aí pelo seu tempo, cara. Diversas frases ficaram aqui marcadas. O Lucas até o Lucas até deixou uma aqui, né, Lucas? Se você quiser falar no fechamento,
Eu acho que isso é muito importante, lembrando que assim, não há momento, market time não existe. Se você quiser tentar fazer isso via fundo, a questão é errada. Quando você escolhe o fundo, você está acreditando que o gestor vai fazer o trabalho que você dificilmente conseguiria fazer sozinho. Se você quer liquidez, o fundo não é a melhor opção. Se você não aguenta o chacoalhar normal de um investimento em renda variável, também a renda variável talvez não seja a tua melhor opção, mas para quem tem a visão de longo prazo, eu acho que você trouxe recados aqui fenomenais, fantásticos. Lucas, com você aí para encerrar. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Imagina, Ricardo. Espera que você está no mudo, Lucas. Agradecer primeiro a presença de todos, acho que foi mais um evento muito bacana. Agradecer também, Roberto, pelo tempo. E o que eu destaquei ali foi aquela frase que você botou: quanto custa para o meu cliente me trocar? E quando eu consigo entender bem essa frase, essa lógica de uma empresa, eu tenho uma certa noção do valor que essa empresa tem, pelo menos sobre essa ótica, essa perspectiva. Para mim, isso é uma visão muito interessante. Exato. Não, é o Obrigado que a eu brinco. todos. Isso é importantíssimo e as pessoas dão pouco valor. É muito importante essa pergunta. Obrigado a todos os amigos que participaram desse bate-papo de hoje. Próximo Fronteiras, no dia 5 de maio. Espero vocês. Vamos falar sobre eleições, política, economia e investimentos. Vitor Scarlett estará conosco, que é o responsável pela pesquisa XP e PESP. Mais uma vez, Roberto, muito obrigado pelo seu tempo. Manda um abraço grande para todo o time da Guepardo e até dia 5 de maio para quem participa de todos os nossos encontros. Um grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Lucas. Pessoal, obrigado aí pelos comentários. Obrigado, Adolfo, Marcos, José. Espero ter sido proveitoso para vocês também essa apresentação e que tenha uma visão de longo prazo, que é importante. Grande abraço a todos.